Meus amigos e amigas, e a Carla Zambelli, mais uma perseguida política? Porque o Alexandre de Moraes não tem direito de pedir a prisão dela. Que crime ela cometeu? E as redes sociais dela? Bloqueadas. Não só a dela, mas do filho e da mãe também. Agora, quem é que diz que ela não pode ser presa ou ter o mandato de prisão? Ora, a Constituição garante isso. Meu Deus, vamos entender melhor essa situação com Deltan Dallagnol. Lembram dele, né? Ex-deputado federal, teve um mandato cassado pelo TSE, acho que em 2023. Foi acusado de irregularidades na lei da ficha limpa. Só que também ele era procurador no caso da Lava Jato. Então, pelo que eu lembro, ele era uma pedra no calçado de muito juiz. Pois é. Então, quando tem uma pedra no sapato que incomodam, logo logo dá um jeitinho de tirar e joga fora. Então vamos entender a situação da Carla Zambelli. Moraes e a PGR não viram a regra da Constituição que impede a prisão da Zambelli? O que você acha? Será que eles não viram ou eles fecharam os olhos para essa regra, hein? E a pergunta que fica é: a Câmara dos Deputados vai engolir essa? Vai deixar? Vai tomar essa afronta calada? Vai passar vergonha sem qualquer reação? Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar três coisas. Primeiro, como a PGR e Moraes violaram uma regra expressa da Constituição que impede a prisão de Carla Zambelli. Segundo, vou te mostrar a ilegalidade do bloqueio das redes sociais dela, que atinge até a mãe e o filho dela. E em terceiro lugar, nós vamos avaliar juntos qual deverá ser a reação da Câmara dos Deputados. Bora então direto ao primeiro ponto aqui com a decisão do Moraes, que tem 14 páginas, e eu destaquei aí em amarelo um trechinho para você. Não se preocupe se você não conseguir ler, que eu vou ler aqui para você. Diz a decisão aqui entre a página 8 e 9. Após a sua condenação com a fuga do distrito de culpa, a Ré declarou que pretende insistir nas condutas criminosas para tentar descredibilizar as instituições brasileiras e atacar o próprio Estado Democrático de Direito, o que justifica plenamente a decretação da sua prisão preventiva, conforme bem salientado pela Procuradoria-Geral da República. Tá, agora eu pergunto para você, qual o crime? Qual é o crime aqui? Qual é a conduta criminosa da Carla Zambelli que ela fez ao fugir? Nada disso Moraes colocou aí na decisão. Afinal de contas, nada que tá aí é crime, nada. Tentar descredibilizar as instituições não é crime. Atacar o Estado Democrático de Direito, com críticas, por exemplo, ao STF, ao governo Lula, não é crime. Então, como assim insistir em condutas criminosas? Ontem eu publiquei uma análise para vocês sobre a saída da Zambelli do Brasil e de como, em tese, essa saída pode sim ser considerado juridicamente como uma fuga, o que em tese justificaria a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, mas só que tem um pequeno probleminha aí. A Constituição no artigo 53, parágrafo 2º, ela diz o seguinte, olha aí na tela: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. É isso aí que diz a Constituição Federal. E aí, a PGR e Moraes não leram a Constituição? Não conhecem? Porque eles simplesmente ignoraram esse dispositivo constitucional e mandaram a Constituição catar coquinho. O que é mais que um absurdo, isso aí é uma inconstitucionalidade, é uma ilegalidade, é um abuso de autoridade. Moraes fica reclamando aí de ataques ao Estado Democrático de Direito feitos pelos outros, enquanto ele mesmo os executa. A Zambelli ainda é deputada, ela não cometeu crime inafiançável, ela não está num flagrante de crime inafiançável. E a PGR e o STF estão confundindo de propósito o que é um flagrante de crime inafiançável com o que é um caso que não cabe fiança. Tudo isso para poder justificar essa prisão da Zambelli. No caso da Zambelli não tem nenhum flagrante aí, não tem crime em flagrante que justifique essa prisão. E aí, indo para o segundo ponto, olha o que o Moraes decidiu. Ele mandou bloquear todos os bens de Zambelli. O ministro mandou as empresas Getter, Meta, LinkedIn, TikTok, X, Telegram e YouTube bloquearem as redes da Zambelli em 2 horas, sob pena de multa de R$100 mil por dia. Além de mandar bloquear também, presta atenção, as contas do filho de 18 anos da Zambelli
e da sua mãe idosa, que são terceiros. Eles não são investigados, não são réus por qualquer crime. Dá uma olhadinha aí na decisão, porque é inacreditável. Inacreditável. Eles não são investigados. E sabe o que é mais surreal? Ele mandou bloquear essas contas aí, que eu destaquei em amarelo aqui para você, que são as contas aqui do João Zambelli, da Rita Zambelli, família Zambelli. Mandou bloquear essas contas aí sem qualquer fundamentação. Eu fiquei procurando na decisão, gente, eu olhei antes da decisão, depois, fiz pesquisa por termo, para ver se tinha passado alguma coisa, e simplesmente não existe. Se fosse um juiz em primeira instância que manda bloquear a conta de terceiro sem uma fundamentação, isso aí seria anulado por falta de fundamentação, e o juiz ia responder na corregedoria porque isso aí é um erro crasso, é grosseiro, é coisa de estagiário. Isso é absolutamente inconstitucional, ilegal, um abuso de autoridade, não só pela falta de fundamentação, mas porque viola o artigo 5º, os incisos 54, viola também o inciso 44 da Constituição Federal, que dizem que a pena ela não pode ultrapassar a pessoa do condenado. Dizem ainda que a liberdade de ninguém vai ser privada sem o devido processo legal. E mais do que isso, os próprios bloqueios em si, como nós sabemos, eles são ilegais porque não existe previsão na nossa lei de bloqueio de perfis inteiros, apenas para postagem específica, algo que o Moraes nunca respeitou. Portanto, os bloqueios eles são sim censura prévia, tornando essa decisão ainda mais inconstitucional do que ela já é. Mas aí alguém pode dizer, Deltan, mas a Carla Zambelli ela disse que passou as contas dela para a mãe. Moraes mandou bloquear as contas da mãe para ela não continuar a cometer crimes por lá. Minha resposta para isso é, e daí? Primeiro que, como a gente já viu, nada daquilo que o Moraes disse que a Zambelli está fazendo é crime. Então não tem crime. Mas ela não está respondendo por um crime de rede social. Ela foi condenada lá por uma invasão hacker aos sistemas do CNJ. Ela responde outro crime por porte ilegal de arma de fogo correndo na rua atrás de alguém. Mas ela não praticou crimes em tese pelas redes sociais. Então não tem crime aí. Em segundo lugar, não tem nada que impeça a Zambelli de transferir as contas dela para quem quer que seja. Ela é livre para fazer isso. Como cidadã, ela pode fazer tudo o que a lei não proíbe. E não tem lei nenhuma que impeça ela de passar as redes sociais para sua mãe, para o seu filho, para quem ela quiser. E não tem nenhuma evidência de que essa transferência é uma fraude. De que houve a transferência e a Carla que continua a usar. Não tem evidência disso, aliás, não tem fundamentação, como eu disse. Se ela transferir, se for a mãe ou o filho que usar, boa, não tem nada errado, nada que impeça isso. E por fim, indo para o nosso terceiro ponto, a Câmara dos Deputados, ela tem uma oportunidade gigantesca aqui de agir diferente do como ela agiu com o Daniel Silveira e defender as prerrogativas dos deputados, porque isso aqui não é um ataque, uma violação a Carla Zambelli, é um ataque, uma violação inconstitucional à Câmara dos Deputados, a todos os deputados, que agora eles podem ser presos a qualquer momento por Moraes e pelo STF, que simplesmente ignoram a Constituição. E aí, a Câmara vai agir? Ou a Câmara vai se esconder embaixo da mesa? Com um presidente frouxo como Hugo Mota, rabo preso com o STF, aliado de Lula, eu duvido que vai agir. Mas os deputados, principalmente a direita, deveriam se mobilizar lá na Câmara para não deixar isso acontecer. Isso aqui é um escárnio, é uma afronta com a Constituição, é um escárnio com a Constituição e com a nossa democracia. Pois é, meus amigos e amigas, imagina, se faz isso com uma deputada, imagina comigo e com você, porque o Moraes está se sentindo dono daquilo que escrevemos ou falamos, parece que ele fica corrigindo. Sabe quando você faz uma prova, seja escrita ou oral, principalmente a escrita, e a professora ali começa, ou o professor começa a corrigir a prova e passa aquele vermelhinho e nos dá 0? Pois é, assim está agindo o Moraes. Só que ele quer prisão, ele quer condenação, ele quer multar. Esse cara é doido da careca, meu Deus do céu. Agora, Hugo Mota, meu Deus, ele vai ser conivente? Acho que sim. Ele vai se acovardar? Se acovardar, acho que não. Porque, como disse o Deltan, ele tem rabo preso. Ele é queridinho e aliado do Lula. Então ele vai permitir sim que ela seja
ou caçada, ou presa, ou investigada. Meu Deus do céu, isso é um absurdo. Bom, nada mais a dizer. Eu fico por aqui, fiquem todos com Deus e fui.